O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E após a criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós a te inspirar, a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa noite, meus irmãos amados. É maravilhoso poder estar novamente fazendo esta live e estar com os irmãos para estudar a palavra de Deus, conhecer mais da história da redenção, que é o assunto que nós temos estudado aqui nas quartas-feiras. Estamos felizes por estar com todos vocês, conosco, online, e diríamos que ávidos para poder conhecer mais dos mistérios que Deus tem consigo mesmo e revelado para cada um de nós através da sua palavra. Quero saudar cada um dos nossos irmãos que já estão online. Quero estar saudando a Helenice, o Márcio, o Erlindo e a Sonja, o presbítero João e a Sueli, nosso irmão Osmar, também o Joca, que é da Igreja de Diadema. Queremos saudar todos esses nossos irmãos e algum outro que esteja também online, que a gente não consegue identificar aqui. Queremos saudar cada um de vocês, queremos trazer o abraço, queremos trazer a nossa saudação no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos estar orando e nesta oração certamente estaremos rogando bênção sobre cada um de vocês. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido,
nesse instante, ó Pai, de início de programação, o estudo da Tua Palavra. Queremos estar alegremente, ó Deus, apresentando a Ti cada um dos nossos irmãos que estão online, participando conosco desta programação, que eles possam, ó Deus, estar aprendendo, que possam estar sendo edificados espiritualmente através do ensino e estudo da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, pela presença de cada um. Rogamos bênçãos sobre eles, ó Deus. Que a Tua mão santa, poderosa, possa estar agindo sobre eles, guardando-os, abençoando-os, sustentando-os, livrando-os do mal e trazendo, ó Pai, a paz de espírito em seus corações. Rogamos pelos enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estar curando as enfermidades de cada um dos nossos irmãos e amigos que estão enfermos. Ó Deus, vem estar curando, ó Pai, Tu tens poder. Também eu quero estar, ó Pai, invocando suas bênçãos, o consolo espiritual para os familiares do presbítero Enoque, que faleceu anteontem, foi sepultado ontem. Ó Deus, que abençoe essa família que perde o seu ente querido. Meu Deus, esteja Tu mesmo consolando cada um deles. Invocamos todas essas bênçãos, agradecidos por saber que o Senhor ouve as orações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, já demos aqui as boas-vindas a cada um de vocês. Quero dar também aqui as boas-vindas a Edileuza. Edileuza é minha prima, é membro da Igreja de Eldorado. E nós estamos felizes também pela presença dela aqui conosco no estudo desta noite. Que Deus possa abençoá-los. Meus irmãos, nós temos estudado aqui às quartas-feiras a história da redenção. É um currículo extraído do livro que tem esse mesmo tema. Foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. E é um livro que vem trazendo a história da redenção desde o livro do Gênesis. Ele vem trazendo capítulo por capítulo, trazendo as mensagens principais que faz parte dessa história da redenção. A lição hoje é a lição 24, e ela tem o tema A Espiritualidade do Culto. É uma sequência dos estudos que temos feito nessas últimas semanas sobre o Decálogo, e hoje ainda trabalhando a questão dos primeiros mandamentos, que fala acerca da adoração somente a Deus, o culto que deve ser feito somente a Deus, a espiritualidade do culto, que não aceita qualquer outro objeto de adoração que não seja o próprio Deus. Os textos que vamos estar usando, os irmãos podem abrirem as suas Bíblias aí no livro de Êxodo, no capítulo 20, os versículos 1 a 6. Êxodo, capítulo 20, os versículos 1 a 6. Depois, no capítulo 34, os versículos 10 a 17. Então, a primeira leitura é Êxodo 20, os versículos 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma
do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, este é o primeiro texto. O segundo texto é Êxodo, capítulo 34, os versículos 10 a 17. Êxodo 34, os versículos 10 a 17. Diz assim a palavra. Então disse o Senhor: eis que eu faço um pacto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas, quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma, e todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus acerins cortareis, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso, para que não faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que, quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem os seus deuses, tu não serás convidado por eles, e não comas do seu sacrifício. E não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Então, esses são os dois textos que nós vamos estar tomando como texto básico para a nossa lição de hoje. Antes de orar para o começo do estudo, quero também saudar a Isaura, minha cunhada, que também entrou na live, está saudando a todos com a paz do Senhor, de igual modo, a irmã Fernanda, que também está online, e saúda a todos com a paz de Cristo. Um abraço a todos vocês que estão online, cada um dos nossos irmãos que estão conosco nesta live, tem o nosso abraço, um abraço bem fraterno, cheio de amor. Irmãos, vamos então estar orando para dar início ao nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse instante, ó Pai, onde estaremos dando início ao estudo, pedimos que Teu Santo Espírito esteja iluminando as mentes de cada um dos nossos irmãos para compreenderem, e o coração para aceitarem a Tua palavra como ela é. Abençoe cada um, ó Pai, dando crescimento espiritual e fazendo conhecer mais a Ti e a Tua vontade. Nós oramos, ó Pai,
rogando bênçãos por todos os irmãos que estão online. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, o tema é a espiritualidade do culto, a lição 24. Os textos lidos lá falam contra a imagem de escultura, fala contra a idolatria, contra a adoração de outros deuses. Outro texto que a gente vai ler aqui é o chamado texto áureo. Ele está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. E quando ele fala aparência nenhuma, viu, as imagens. Imagem nenhuma vocês viram. Não viram nenhuma imagem, nem mesmo do próprio Deus, que é um Deus invisível. Ele é espírito e ele é invisível. Por isso que não podemos ter a sua imagem, não podemos vê-lo. É esse o assunto que nós vamos estar trazendo hoje para o nosso estudo. Irmãos, então, já introduzindo o assunto, o segundo mandamento no Decálogo estabelece a espiritualidade do culto e proíbe terminantemente a idolatria. Por essa proibição ficam interditas qualquer representações visíveis de Deus. Uma das perfeições de Deus é justamente a sua invisibilidade. Assim ensinou o apóstolo Paulo, quando disse que as perfeições de Deus são invisíveis. Nós podemos ver isso em Romanos 1, versículo 20. As perfeições de Deus são invisíveis. E também, quando exclamou, ele disse assim, escreveu a Timóteo: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Ele fala então do Deus invisível. No outro lugar, ainda o apóstolo Paulo, também escrevendo a Timóteo, agora na primeira carta, capítulo 6, versículo 16, ele diz assim, ele diz que nenhum dos homens viu e nem pode ver a Deus. Então, este é um ensino bíblico, é uma doutrina bíblica, que Deus é invisível. Nós temos o hino, ele fala assim, nem Adão chegou a vê-lo, mesmo antes de pecar. Quando Moisés quis ver a face de Deus, o Senhor disse a ele, nenhum homem verá a face de Deus e permanecerá vivo. Percebe? Não há como ver a Deus. A sua glória é tal que não conseguimos ver a Deus, senão com os olhos da fé, quando o enxergamos espiritualmente. Moisés não chegou a ver a Deus. Deus mostrou parte da sua glória, e o texto disse que isso foi como ver Deus pelas costas. Parte da glória foi mostrada a Moisés, e quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava tanto, que foi necessário colocar um véu para que o povo pudesse fitar o rosto de Moisés, porque o brilho era tal que cegava os olhos de quem quisesse fitar o rosto de Moisés diretamente. Veja só,
parte da glória de Deus foi revelada a Moisés, e o rosto dele brilhava tal que o homem não conseguia ver o seu rosto. O brilho era tão intenso, foi necessário colocar um véu. Assim é o nosso Deus, por isso que não podemos enxergá-lo. O apóstolo João, escrevendo no capítulo 1, versículo 18, e a primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele também enfatiza essa doutrina, que ninguém vê a Deus. Deus é espírito, não tem corpo como nós, por isso não podemos vê-lo. Moisés lembrou aos hebreus que no dia em que Jeová se manifestou a eles ouviram a voz das palavras, mas não viram semelhança nenhuma, não viram imagem nenhuma. E fez então o seguinte aviso solene. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, os versículos 15 e 16. Ele diz assim: guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou fêmea. Então Deus proíbe imagem que tentem figurar a sua face ou representar a sua face, mesmo porque não dá para saber qual é a face de Deus. Deus não tem corpo. Qualquer representação material da divindade, pois, é pecado muito grande. Tanto assim que no segundo mandamento, depois de interditar peremptoriamente o uso das imagens para o culto, Deus diz que a punição dos idólatras alcança a posteridade até a 3ª e 4ª geração. Deus proíbe imagens de escultura. Uma simples observação da história mostra que esse castigo vem mesmo. Os povos idólatras são povos decadentes e corrompidos na vida moral. O homem não degrada o culto sem deformar-se a si próprio. Não degrada o seu conceito de Deus sem embrutecer-se moralmente. A doutrina do apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículos 23 e 24, é esta. Os irmãos quiserem acompanhar, Romanos 1, versículos 23 e 24, diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Então veja, de fato Deus proíbe qualquer imagem de escultura. Na lição anterior, nós aprendemos que a adoração só se deve dar a Deus. As Escrituras não indicam nenhuma forma de culto que se possa dar às criaturas. O segundo mandamento ensina que Deus não pode ser adorado sob nenhuma representação visível ou sob qualquer figura material. E a razão é clara. Não é possível fazer nenhuma representação visível que não seja cópia ou figura das coisas que o homem já viu. E tudo que o homem já viu é criatura.
não é o Criador. Fazer uma representação visível de Deus é, portanto, apresentá-lo sob figura de qualquer outra coisa criada. É dar uma ideia falsa e errada do Criador. É exatamente isso que as Escrituras proíbem. E aí nós podemos ver isto em Deuteronômio 4, versículos 16 e 17, Romanos 1, 23 e 25. Mas os mandamentos, além de proibir as representações materiais de Deus, proíbem também qualquer outra forma de idolatria. O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, não pode inclinar-se para a adoração diante de nenhum objeto material, nem de qualquer outra criatura. O mandamento diz explicitamente: não te inclinarás, nem as servirás. É claro, é explícito. É uma ordem expressa de Deus, uma proibição direta. Ainda que o assunto não seja agradável, é preciso apresentá-lo aqui. Um dos erros grandes do nosso povo, o povo brasileiro, é a idolatria. Convém examinar alguns dos argumentos usados a fim de justificarem o uso das imagens. E quando nós dizemos que o povo é idólatra, é porque nós temos visto isso no geral, exceto, claro, os evangélicos. Todos os demais são idólatras. Nós temos até um dia santificado para adoração à padroeira do Brasil. Então, meus irmãos, é um país idólatra. E os que querem justificar o uso da imagem usam alguns argumentos que nós vamos estar trazendo aqui. O primeiro é o seguinte: eles afirmam que Deus também mandou fazer imagens. Quando mandou Moisés fazer os querubins e a serpente de bronze. Esse acontecimento está lá em Êxodo 25, versículos 18 a 21, quando Deus mandou fazer os querubins, e em Números 21, versículos 5 a 9, quando ele fala acerca da serpente de bronze. Então, nós temos aqui essa argumentação. Mas o que nós respondemos é o seguinte: que essas imagens não foram feitas para serem objeto de adoração. Ninguém se ajoelhava diante dos querubins, nem lhe dirigia orações, nem lhe fazia promessas, nem trazia consigo pequeninas cópias para serem colocadas em altar ou penduradas ao pescoço. Ainda mais, os querubins estavam colocados no Santo dos Santos, isto é, no santuário mais interior, onde ninguém os via. Ele não era um objeto que era exposto para adoração em culto. Apenas o sacerdote via. E quanto à serpente de bronze, foi uma representação de um castigo severo que Deus mandou. E quando os hebreus começaram a adorá-la, Deus mandou destruí-la. Está lá no segundo livro dos Reis, 18:4. O próprio Deus mandando destruir lá aquela serpente de bronze, porque o povo estava querendo adorá-la. Então, veja, não é um argumento forte. Como se proíbe a fabricação de imagens para qualquer culto, o homem que teme a Deus não ousará mais fazê-las, a não ser que Deus mesmo expressamente o determine, e somente para os casos e fins que ele determinar. E esse foi o caso da serpente de metal e dos querubins. Fora desses, não há outro,
e já se viu que não foram feitos para objeto de culto. Então, essa argumentação cai por terra, porque eles não foram feitos para objeto de culto. Deus não mandou fazê-los para adorar. E quando o povo quis fazer o bezerro de ouro, Deus se irou contra eles e mandou destruí-los. Então, de fato, não serve este argumento. Uma segunda argumentação deles. E aí, antes disso, eu quero saudar também a minha tia Eva, que está também online conosco. A paz, minha irmã, Deus abençoe. Então, uma segunda argumentação que eles colocam, querendo justificar o uso de imagens, é o seguinte: as imagens são representações que auxiliam a concentrar a atenção e facilitam a espiritualidade do culto. E aí nós respondemos enfatizando que essas imagens são meras criações da imaginação humana. A prova disso é que no caso da imagem da Virgem Maria, em algumas ela é loira, em outras morena, em outras mulata. Isso prova que, além do pecado da idolatria, essas representações constituem uma falta de originalidade quanto à apresentação do real. Além disso, a Bíblia nos ensina que o culto e a adoração se deve somente a Deus, a quem não é possível representar de maneira nenhuma. O uso de imagens, portanto, em vez de ajudar, perverte o culto. Então, essa argumentação também cai por terra. Não é mesmo? Uma terceira argumentação que eles usam. As imagens são usadas como os retratos de família. E ninguém diz que guardar o retrato de um pai, de uma mãe, de uma irmã, de um amigo é pecado. Sim, é verdade. E por isso mesmo é que o argumento não tem valor nenhum. Porque ninguém faz com os retratos de família aquilo que se faz com as figuras e imagens de santos. Ninguém se ajoelha diante desses retratos para fazer preces como se fossem deuses. Ninguém lhes atribui milagres. Alguém poderá dizer que a oração é dirigida não à imagem, mas ao santo que ela representa. Mas na prática não é assim. Antes de tudo, convém lembrar que Jesus não mandou nem autorizou fazer oração a santo nenhum. Ele ensinou que a oração deve ser somente feita a Deus e em nome dele. Qualquer coisa que perdis ao Pai, em meu nome, isto recebereis. A oração é para ser feita somente a ele. Na prática, vemos que se carrega determinadas imagens, tidas como miraculosas, de um lado para outra parte. O povo faz peregrinações ao santuário de determinadas imagens. Se o povo, ao invés de orar a imagem, orasse ao santo, usaria qualquer imagem do santo, em qualquer lugar, sem as despesas de o deslocamento e o sofrimento de uma viagem muito longa a certos santuários. O que se observa, então, ainda, em relação às imagens que são veneradas ou cultuadas, é que não existe qualquer analogia entre elas e os retratos de família. Muitas dessas imagens são grotescas, disformes e não têm a mais remota relação com o suposto original. Além disso, não há respeito onde não há obediência. Ora, os santos que existem mesmo e estão no céu são pessoas tementes e obedientes a Deus e não podem receber com agrado uma homenagem que transgrida a lei de Deus. Já dissemos na aula passada que os apóstolos, eles mesmos, quando quiseram ajoelhar-se diante dele, eles o repreenderam, mandou levantar-se e disse: não façam isso, eu sou teu conservo. A mesma coisa os anjos, na
no Apocalipse, na visão de João, ele viu o anjo de Deus e quis ajoelhar-se diante dele, e o próprio anjo mandou levantar-se, porque diz: eu sou teu conservo. Nós só podemos nos ajoelhar para orar a Deus. Ajoelhar-se somente diante de Deus. Orar somente a Deus. Adorar somente a Deus. Cultuar somente a Deus. As imagens, uma quarta argumentação. As imagens não são para adorar, mas servem para fins pedagógicos, isto é, para o ensino, para ajudar as pessoas menos cultas a entender certos mistérios e verdades da revelação. Irmãos, a prática nos mostra que isso não é verdade. As imagens, em vez de contribuir para o melhor conhecimento de Deus e suas relações com os homens, o que tem feito é perverter o culto. A prova é que os ignorantes, isto é, os que mais precisam de ensinos, é que acabam adorando as imagens. E aí, para concluir esse estudo acerca dessa adoração que deve ser feita somente a Deus, há 4 razões fortes para combater o uso das imagens no culto e na adoração. 4 argumentos. 4 razões. E a primeira delas é a seguinte: é uma violação da lei de Deus punida com severidade. Adoração a imagens, o culto a imagens, a oração a imagens, é uma violação da lei de Deus, punida com severidade. Leia aí Apocalipse 21, o versículo 8. Fala acerca da cidade santa, a gloriosa cidade celestial. E aí, olha o que diz. Apocalipse 21, o versículo 8. Fala assim: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha aí, meus irmãos. Os idólatras, juntamente com outros pagãos, imorais, não entram no reino dos céus. É a palavra de Deus quem diz, não é julgamento nosso. Não somos nós que estamos julgando, não é isso? É o que está escrito na palavra de Deus. A esses, a sua parte não é na cidade celestial. A sua parte será no fogo, no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Guardem esse texto. Anotem, olha, Apocalipse 21, versículo 8. Um outro texto, aliás, uma outra argumentação nossa, né? Uma outra razão para combater o uso da imagem no culto, adoração, orações, é que ela é uma ofensa muito grave contra Deus. Adorar imagens, culto a imagens, veneração de imagens, é uma ofensa muito grave contra Deus. Veja Romanos 1, os versículos 24 e 25. Romanos 1, 24 e 25. O texto fala quanto aos homens que deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Veja o texto de Romanos 1, é isso que está dizendo. E aí, então, no versículo 24 e 25, fala assim: por isso,
porque deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, diz lá, por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, por esse texto, nós podemos dizer que toda imoralidade social, ela é proveniente dessa falta de adoração a Deus. Toda essa imoralidade, essa que nós temos visto hoje, é consequência desse fato de temor a Deus, é consequência dessa idolatria, dessa falta de adoração a Deus. Deixaram de adorar a Deus. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a palavra de Deus pelas filosofias. Trocaram a palavra de Deus pelos achismos, pelas ideias formuladas em suas próprias mentes pervertidas, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Então, a idolatria é uma ofensa muito grave contra Deus. E o que é idolatria? É tudo que se coloca no lugar de Deus. É tudo que se adora ao invés de adorar a Deus. Ou o que se adora primeiramente, colocando Deus em segundo lugar. Isso é idolatria. Quando Deus é colocado em segundo lugar, aquilo que é colocado em primeiro é algo da nossa adoração e culto. É idolatria. Uma terceira coisa, é uma insensatez. Isaías 44, versículos 16 a 20, mostra essa insensatez. Diz assim, ele queima a metade do fogo, falando do lenhador que vai ao bosque e corta uma árvore. E aí, ele corta aquela árvore e diz, ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer, faz um assado e dele se farta, também se aquenta e diz, já me aquentei, já vi o fogo. Aí o versículo 17, então, do resto, faz para si um Deus. Do resto, daquele pedaço de lenha, faz para si um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua súplica, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Que insensatez! Em versículo 18 diz, nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam, se tornaram cegos em seu entendimento. E o 19, nenhum deles reflete, e não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas, fiz um assado e dele comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza? O seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem pode dizer, porventura, não há uma mentira na minha mão direita? Percebe a insensatez? E ainda o último argumento forte para se combater essa idolatria é que produz consequências morais e sociais terríveis. E aí volto a ler
em Romanos 1, agora os versículos 28 e 29 diz assim: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Irmãos, isso é o que se vê na prática. Não há, pois, um país idólatra que não seja também um país de perdição moral, de decadência social e de muita superstição. E aí eu pergunto, não é isso que temos visto agora no Brasil? Porque ele tem se tornado um país idólatra. Vamos orar pela libertação do nosso país. Orar pela conversão do nosso povo. Orar e, como igreja, levar o conhecimento da palavra, o conhecimento do evangelho a essas pessoas para que, conhecendo a verdade, possam buscar o Senhor, cultuar somente o Senhor, o único que é digno de honra, glória, louvor, adoração e culto. Não é mesmo? Irmãos, no começo do culto, nós colocamos para tocar o hino com prelúdio, o hino Deus, somente Deus. Eu vou colocar ele outra vez, e como é um cântico conhecido, vamos cantar, né? Vamos cantar, e depois disso a gente faz a oração final, ok? Então eu vou colocar aqui, só um minutinho, que eu já vou colocar para a gente cantar, porque é um cântico que reflete também um pouco do que nós aprendemos hoje. Só um minutinho. Estou aqui abrindo só, um minutinho só, que eu vou abrir aqui, e aí a gente já... Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que após a criação se ergam para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus.
Deus, somente Deus, ilumina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, ilumina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de transmissão. Ah, que bom. Fiquei feliz com a informação da Sonja, né? De que hoje a transmissão ficou boa. Graças a Deus, né? A gente vai aprendendo, vai melhorando naquilo que pode, né? Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, um abraço a todos vocês. Vamos de oração agora final. E aí depois a gente passa aqueles pequenos avisos finais. Vamos orar. Ó Deus, nosso Senhor, damos-te graças por mais esta live, por mais esse estudo que nos esclarece acerca da tua vontade quanto ao culto, quanto à adoração, quanto ao louvor, a exigência de que o culto seja prestado somente a ti, ó Deus. Tira de nós qualquer idolatria e nos leve à adoração que seja sincera e de coração. Abençoe nossos irmãos, cada um dos nossos irmãos que esteve na live. Obrigado, Pai, por eles. Abençoe a vida de cada um deles, o lar de cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão doentes, cura-os, ó Deus. Os que estão com problemas difíceis, dá poder para resolvê-los, sabedoria também, para resolvê-los, vencê-los. Abençoe nossa semana, abençoe para que na próxima sexta-feira possamos estar cultuando aqui, ó Deus, alegremente com os demais irmãos. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, sexta-feira, nossa live, que é dos cultos familiares, né? No domingo, nosso culto presencial. Eu vou até mandar no nosso grupo, né, da City, as novas medidas, né, que vão ser adotadas a partir de sábado, né, novas medidas, e o culto nosso vai continuar, apesar de que a gente vai reunir o conselho no sábado para decidir essas questões, mas o culto nosso dá para continuar porque a medida é para que os templos ocupem somente 30% da capacidade. E aí a gente sempre tem feito essa conta. Nosso templo é para 100 pessoas. Nossa capacidade de 30%, então, é para 30 pessoas, mais ou menos, né? Certo? Então, é o número que nós temos, mais ou menos, de pessoas que frequentam. Mas o distanciamento deve continuar, inclusive, novamente, devemos afastar um pouco mais as cadeiras, porque, novamente, o espaçamento voltou para 1,5 metro. 1,5 metro a distância de um assento para outro. Então, vou ter que mexer outra vez nas cadeiras. Coitado do Edson. Edson e José João ficam sempre arrastando as cadeiras para lá e para cá. Mas eu vou mandar para vocês verificarem, e aí não vai haver muita interferência nessa questão, porque já é o número que nós temos mesmo, ok? Então, vamos estar lá presencialmente no domingo para cultuar a Deus, e no domingo, nossa live é às 18h10 e é no YouTube, ok? Deus abençoe, meus amados. Até sexta-feira. Que vocês tenham uma noite abençoada. Até mais. Até mais.
Vamos ter que concluir aqui, peraí.